Irmão de Verdigão. Ana, paz do Senhor. Rádio Nova Canaã, 92.9 FM, Duque de Caxias, Rio. O título do CD, Príncipe da Paz, né? 10º CD, ele foi estrategicamente escolhido, foi Deus quem deu, ou teve algo a ver com o momento pelo qual passa o estado do Rio de Janeiro, que é esse momento, o povo está buscando aí, né, uma paz que não conhece, né? Eles estão buscando paz em velas, acendendo velas, soltando pombas, enfim, fazendo movimentos, e nós sabemos que o Príncipe da Paz, o povo só vai encontrar paz no Príncipe da Paz. O título tem a ver com esse momento pelo qual passa a cidade maravilhosa? Eu vou deixar o pai falar também um pouquinho, porque quando Deus colocou no nosso coração que a gente deveria vir para o Rio de Janeiro, a situação de violência, ela foi a primeira que surgiu no meu coração, no nosso coração. Porque cada lugar que a gente vai, a gente ora, Senhor, o que o Senhor quer que a gente ministre nessa cidade? Então a gente começa a pesquisar, começa a conversar, começa a buscar saber quais são as necessidades daquela cidade. E a violência, nós não precisamos nem pensar 2 minutos para ela saltar diante de nós. Deus se importa. Deus quer mudar essa situação. Então, buscando o Senhor, né, quem acompanha no blog sabe como Deus vai me falando numa situação e outra e tal. Logo veio Príncipe da Paz. E foi interessante que eu já tinha várias músicas, mas eu não tinha essa. Mas essa eu já sabia que eu ia ter. E que ia ser o nome do CD. Então, inclusive, nós temos várias pessoas escaladas só para orarem pelas músicas. Uma hora para a música número 1, outra hora para a música número 2, sabe? Para gerar cada canção mesmo. O Senhor, dá a Ana a música número 3, qual que o Senhor quer. Até pelos espontâneos já tem gente que é encarregada de orar. Senhor, traz o espontâneo, traz aquela palavra profética, aquele momento de oração. O pessoal já ora bem específico mesmo. E essa música eu já sabia que ela viria, mas eu não tinha ainda. Mas desde o começo eu já sabia que o título seria Príncipe da Paz, que haveria uma música com esse nome, porque a situação de violência, ela realmente foi a primeira que saltou diante dos nossos olhos. E é claro que ao longo da preparação, outras coisas vêm chegando. O texto lá de Isaías 9, os 7 primeiros versos, começa como se fosse um texto escrito hoje sobre o Rio de Janeiro. Começa dizendo a terra aflita. E nós sabemos se o Rio se curvar diante de Jesus, o impacto em todo o Brasil é algo assim tremendo, porque o Rio é a porta. Nós sabemos que o louvor faz um trono para o Senhor. E nós queremos ver o Príncipe da Paz neste trono. Então, a igreja no Rio tem orado, tem intercedido, tem trabalhado. E eu creio que a vinda do diante do trono é exatamente o momento assim de juntar tudo isso e como que amarrar. Ou seja, não é o diante do trono, é o resultado de tantas coisas que já estão acontecendo aqui há muito tempo. Há um mover de Deus tão forte aqui no Rio, e essa vinda é exatamente como que se fosse assim, para amarrar, para fechar um momento novo aqui para o Rio, no sentido que o Príncipe da Paz é a cidade que mais fala em paz, é exatamente o Rio de Janeiro, mas é um lugar assim, lendo o texto ali, com olhos assim espirituais, a gente pode perceber todo o nível de aflição, de angústia, de medo, de ansiedade. E é por isso que Deus nos mandou vir para cá. Amém. E o texto, né, depois vocês podem conferir, Isaías 9, né? Ele diz, né, que toda bota de guerreiro, toda veste revolvida em sangue servirá de pasto. Ou seja, não vai haver mais guerra, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será, né, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Então, essa foi a inspiração para compor a canção, e a gente canta muito, né? A gente declara muito que venha a nós o teu reino, que se estenda o seu reino, e parece que nós chegamos a um fechamento. Para quê? Para que venha paz, para que venha paz sem fim. Amém.
Boa tarde, igreja, né? Amém. O Ministério Diante do Trono, a gente sabe que marcou a história do louvor e adoração do Brasil, né? A gente sabe que o louvor e adoração estava meio dormindo nas igrejas, estava meio parado. A gente sabe que não só o Diante do Trono, mas outros ministérios vieram instruídos por Deus para modificar essa visão da igreja em relação ao louvor e adoração. A gente sabe que o Diante do Trono fez isso. E a gente sabe que também revelou outros ministérios, como o do pastor André, né, da Nívia Soares. Eu gostaria de perguntar quais são os planos que o Ministério Diante do Trono tem ainda, né? Eu creio que não seja o último CD, né? Tem outros planos ainda. E se há algum plano também para Mariana, né? Que a gente sabe que canta também. Eu queria saber isso aí. A Thiago, do Portal SBR, né? Olha, realmente a gente tem muitos planos para o futuro. E o Senhor tem nos falado sobre essa visão Brasil Diante do Trono, se é para continuar gravando em outras cidades, tudo, eu ainda não tenho uma palavra, sabe? E, aliás, todo ano a gente ainda não sabe o que vem, né? O Senhor tem que falar primeiro para a gente poder se programar e avançar. Até aqui a gente está só concentrado aqui no Rio, nesse momento. Mas a gente tem muitos planos para continuar fazendo os projetos infantis. Eu acredito que a gente vai começar a fazer também outros tipos de projetos, porque a gente está terminando de construir o nosso estúdio, né? O nosso estúdio, assim, bem nosso, bem caseiro, da nossa casa, né? Pra gente se sentir bem à vontade ali. E Deus tem me dado muitas músicas, então eu creio que outros tipos de projetos vão surgir, né? O pastor André, por exemplo, fez o Clássicos, né? A gente pode fazer o Clássicos 2, 3, outras coisas que a gente não fazia antes. Eu tenho outros projetos assim engavetados, esperando o tempo de Deus, que eu gostaria muito de fazer, né? Um dos projetos que eu queria muito fazer é os hinos favoritos do meu pai. Ele sabe disso, né? Antes do Dedé fazer o Clássicos, eu já tinha esse sonho, mas eu sei que vai chegar a hora. Tem Macedo, né? Aí vai ter o pastor Márcio. Amém! Fazer também Ah, não, mas o meu é do meu pai. Não é do pastor Márcio, não. Então eu tenho esse sonho, eu tenho muita vontade de fazer assim também, por exemplo, a gente entrar no estúdio e adorar o Senhor e gravar. Vamos ver o que sai, sabe? Só ali nos deleitarmos no Senhor e ver o que sai. Então muitas outras coisas que eu creio que a gente nunca fez, a gente vai fazer e prosseguir realmente com um investimento assim em missões, né? Fazendo projetos em outras línguas, em países pouco evangelizados. Esse ano a gente vai à Turquia, se o Senhor confirmar, estamos trabalhando para ir. As músicas já estão traduzidas do CD Quem é Jesus. Então a gente quer continuar fazendo esses projetos e nas nações realmente é algo que cada dia a gente sente que está chegando, sabe? Está chegando mais perto. E isso que eu vejo para o nosso futuro. Sabe? Eu não sei que portas o Senhor vai abrir, mas Ele sempre nos fala sobre o plano dEle para que nós possamos levar para as nações a unção, a visão, as músicas que Ele tem nos dado, né? E com relação a outras pessoas no ministério, o André, nós queremos que ele vai adiante, né? A Nívia, inclusive o novo lançamento dela chama-se Rio, né? Nós temos até um representante com a camiseta, que ele não perde uma, glória a Deus, né? Então, esse CD Rio, inclusive, a Nívia me procurou, falou assim, Ana, eu não sabia que vocês iam gravar no Rio de Janeiro, por favor, eu quero ir, você me põe pra cantar porque eu quero ir, né? Porque ela não faz mais parte do grupo Diante do Trono em si, né? E eu falei pra ela, tudo bem, então você tem que ir nos ensaios, porque você viaja muito, como é que você vai aprender as músicas? E ela veio, né, participar e tudo. A presença dela e do André sempre me ajudam, me sustentam muito. E ela falou assim, sabe por que, Ana, que eu tenho que ir? Porque todas as músicas do CD Rio eu fiz inspiradas no Rio de Janeiro. Ela disse que ela não chamou Rio de Deus, o CD, porque ela quis chamar Rio, porque a gente chama essa cidade de Rio, né? Então a gente crê que Deus tem também planos para a Nívia, para seguir, para prosseguir, porque ela é uma menina de Deus, que tem o coração do Senhor, né? A Mariana, a gente também tem muito desejo, né, que um dia ela grave, mas assim como aconteceu comigo, com o André e com a Nívia, as coisas elas brotam, né? As coisas acontecem, né? As composições dela mesmo precisam chegar, né? Ela já tem algumas. Esse ano ela se casou, né?
com o Felipe, que é carioca, né? É Valadão também, olha só que coisa legal, né? E ele toca muito bem, ele canta muito bem. O meu irmão estava procurando uma pessoa para entrar junto com ele na banda, para poder viajar e tudo, e ele falava para mim: Ana, eu preciso de um tenor que toque violão, e tem que ser fera, porque a gente não tem muito tempo para ensaiar, tem que ser uma pessoa muito boa. Se tem alguém lá no CTM e tal, e a gente olhou, mas o pessoal lá está estudando, não tem como dedicar, né, para viajar, tem muita gente boa lá. E ele fez a audição com um monte de gente. E eu falei para ele um dia: André, faz um teste com o Felipe. Faz um teste com o Felipe. Aí ele fez o teste com o Felipe. Gente, ele falou que foi o melhor de todos que ele fez a audição. Ele ficou impressionado. Eles viajaram com ele sem ter tempo de ensaiar. E ele pegou tudo, canta muito bem, compõe. Então a gente crê que está no coração de Deus, sabe? Para ela e para ele, um ministério, né? Assim, em que eles possam estar à frente desse ministério. Mas tudo tem o tempo de Deus e a gente também está aguardando, né, pai? A gente também vai corujando os dois, né? Cuidando, sustentando, encorajando. Então, no tempo de Deus vai surgir. O CTM é também um lugar onde a gente vê novas pessoas perto da gente. Diante do trono, a gente não quer, sabe, contratar pessoas, fazer convites por puramente ter um talento, mas a gente quer se relacionar, a gente quer ver as coisas nascerem, a gente quer ver as coisas acontecerem. E ali tem sido um lugar onde a gente tem se relacionado com muita gente, e é onde a gente tem visto assim, Deus dirigindo as coisas. Né? Então eu creio que podem surgir novos nomes, né, que o Diante do Trono vá impulsionar, né? Novos grupos, ou até grupos que já existem. Deus pode estar nos encaminhando, mas a gente realmente não quer fazer nada da nossa mão. A gente quer ver Deus fazendo e a gente falando: ó, nasceu! Né? Então a gente espera nisso, para que a gente tenha outras pessoas. Ana, a paz do Senhor Jesus, para você e para todos que aqui estão. Sou a cantora Célia Regina da News Gospel. Estou feliz por estar aqui nesta tarde. Eu gostaria de primeiramente falar que, apesar de estarmos aqui nessa reunião, nessas entrevistas, nós podemos sentir a presença de Deus aqui neste lugar. Isso aqui é mais importante, é como se aqui fosse um pedacinho do céu. Amém. Amém. E eu gostaria de passar um pouquinho mais adiante. Eu gostaria de te perguntar se você pretende, novamente, em breve, fazer um trabalho em meio às nossas crianças. Ah, sim, sim. Olha, esse é um trabalho que eu espero em Deus que não pare, porque agora, principalmente que eu sou mãe, eu vejo como é precioso você ter um produto, né, um material de qualidade, não apenas visual, né, de produção, mas com conteúdo, né? E a minha visão, desde o princípio, não foi fazer coisas para entreter as crianças, mas que realmente pudesse discipular, né? Pudesse semear princípios, pudesse divertir ensinando a palavra de Deus. Então, desde o princípio foi assim. As músicas, elas são todas mesmo propositalmente feitas, né, como uma poderosa ferramenta. E esse ano, eu ainda não sei do ano que vem, né? Tenho uma leve ideia, mas não vou falar porque depois não é isso. Mas esse ano nós vamos lançar agora, né, daqui a pouco, Samuel, o menino que ouviu Deus. Vai ser em setembro o lançamento. Aliás, vamos tirar agosto. Agosto. Melhorou então. Melhorou antes. Né? Então, Samuel, o menino que ouviu Deus. E nós vamos estar cantando e contando a história de Samuel e incentivando as crianças a ouvirem Deus. E falando também para os pais, né, para os adultos: olha, não desprezem as crianças, porque foi uma criança que ouviu Deus. Então, esse é o trabalho que a gente está prestes a lançar em CD e mais para frente em DVD, porque o tempo de pós-produção é muito mais demorado, né? Todo em computação e tal. Então é isso, sério, né? A gente tá chegando aí o Samuel, né? Que é o nosso novo projeto infantil.